A passagem de hoje é Gênesis, capítulo 29, versículos 1 a 15. Vamos ler juntos. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos. E removiam a pedra de sobre a boca do poço. E davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então, ela correu, e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. Amém. Dizem que a vida que enfrentamos é uma série contínua de inúmeras escolhas. Decisões, grandes e pequenas, se reúnem para formar a minha vida, a nossa existência. Mas o importante é que todos nós devemos assumir a responsabilidade pelos resultados, de acordo com essas escolhas. É por isso que a escolha que fazemos é algo a ser considerado com cuidado, e às vezes, é difícil. Mas na vida de fé, também há muitas opções. Hoje mesmo, por exemplo, vocês não hesitaram entre vir ao culto de madrugada, mesmo com o calor e o sono ruim, ou descansar só por hoje? Bem, parece que sou só eu. Existem inúmeras opções. Se vou participar do culto ou fazer outra coisa, se vou confiar em Deus ou em mim mesmo, se vou obedecer à palavra ou reagir de acordo com minhas emoções. Vamos aprofundar um pouco mais na vida? Se vou perdoar os outros ou odiá-los, se serei honesto ou farei concessões moderadas, se confiarei em Deus ou em mim mesmo, onde devo usar meu tempo? Há realmente muitas opções em um único dia. E há resultados contrastantes que se seguem. A mensagem de hoje é um caso de estudo de uma lição de vida sobre este assunto. A pessoa neste caso de estudo é Jacó. Gênesis trata da história de Jacó de forma relativamente longa. De Gênesis 25 a 50, mais da metade do livro está repleta da história de Jacó. Os capítulos 28 e 29 que lemos hoje são o registro do segundo ato da vida de Jacó. O segundo ato da vida de Jacó começou em meio ao medo e à ansiedade. A razão foi que sua pressa em receber a bênção o levou a exagerar, e isso se tornou um bumerangue para ele. Esta história está registrada em Gênesis capítulos 25 e 27. É a famosa história do ensopado vermelho e da carne de cabrito. Acredito que todos vocês conheçam bem esta história por já terem meditado nela através do iWorship. Naquela sociedade tribal, havia um sistema de primogenitura, e Jacó, o irmão mais novo, cobiçou a bênção do primogênito e a tomou por meios desprezíveis. Por causa disso,
ele entrou em grave conflito com seu irmão Esaú, e o irmão passou a ter o desejo de matá-lo. Uma grande tempestade se abateu sobre a família. Sentindo o perigo de poder perder os 2 filhos de uma só vez, seu pai Isaque e sua mãe Rebeca decidiram tomar uma atitude e enviar seu segundo filho, Jacó, para a casa da família de sua mãe como refúgio. Nesse dia, Jacó deixou apressadamente sua cidade natal e fugiu para a casa de seus parentes em Harã, um lugar distante. A distância de sua casa em Berseba até Harã é de quase 900 quilômetros. Se ele caminhasse 30 quilômetros por dia, seria uma longa jornada de 1 mês. Jacó teve que percorrer este longo caminho sozinho. Ele deve ter enfrentado o medo do sol escaldante, dos campos abertos, das montanhas e vales, e de encontrar muitos estranhos pelo caminho. Ao entardecer, ele chegou a um lugar chamado Betel, que fica a cerca de 90 quilômetros de sua cidade natal. Amados, será que ele percorreu 90 quilômetros em um dia? Se sim, ele deve ter corrido como se sua vida dependesse disso. Isso mostra o quão grande era o medo que Jacó tinha de seu irmão. E Jacó provavelmente ficou exausto desde o primeiro dia. Foi assim que começou o segundo ato da vida de Jacó. A Bíblia registra que Jacó dormiu ao relento em Betel. Ele provavelmente não conseguiu adormecer facilmente, com todo tipo de pensamentos inundando sua mente. Até mesmo a beleza das estrelas, que pareciam prestes a cair do céu, não lhe pareceria mais romântica. Mas naquela noite, naquele lugar, ele teve um sonho que se tornaria um ponto de virada em sua vida. A história desse sonho está registrada em Gênesis 28, dos versículos 12 a 15. Em seu sonho, ele viu uma escada que estava apoiada na terra, onde ele estava deitado, e seu topo alcançava o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no topo, Deus estava de pé, e disse a Jacó: "A terra em que você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Sua descendência será como o pó da terra, e você se espalhará para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Estou com você e o protegerei aonde quer que você vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não cumprir o que lhe prometi." Ele ouviu esta voz de Deus em seu sonho. Este sonho, que veio como uma revelação, mudou completamente a percepção de Jacó sobre Deus. E então ele faz 2 confissões importantes. Uma é: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Amados, esta é uma confissão tremenda, porque é aqui que surge a maior parte da dúvida na fé. Onde está Deus? Será que Deus realmente me ama? Diante do sofrimento e das dificuldades, fazemos incessantemente essas perguntas ao Senhor e às vezes tendemos a abandoná-lo ou a desistir da fé. Não sabemos quantas vezes isto acontece, mas naquela noite, essa dúvida de Jacó foi resolvida. Deus está aqui, Ele está comigo. Aonde quer que eu vá, Deus me protege, me guia e diz que não me abandonará. Deus realmente me ama. Uma mistura de sentimentos deve ter passado por ele. Apesar de muitas pessoas o considerarem um fardo e tentarem evitá-lo, Deus não o fez. Porque não só Deus o aceitou como ele era, mas também prometeu: "Eu estarei com você até o fim." Diante deste amor supremo de Deus, Jacó foi completamente transformado. Por isso, ele confessou: "Eu não sabia que Deus estava aqui, que Deus estava comigo, que Ele me amava tanto." E ele confessa novamente. Ele confessou: "Este lugar é a casa de Deus, é a porta do céu." Amados, onde existe tal mistério? Como um deserto pode ser a casa de Deus? Ele confessou o deserto como a casa de Deus. Foi assim que ele sentiu fortemente a presença de Deus. Embora tenha dormido no deserto, ele sentiu verdadeira paz e descanso naquele lugar. Ele sentiu uma segurança tão grande como se estivesse dentro da própria casa de Deus. E ele confessa novamente:
Este lugar é a porta do céu. Significa que é um lugar que se conecta com o céu. Era um lugar onde ele podia encontrar e se comunicar livremente com Deus. E de fato era. Como mencionei anteriormente, havia uma escada que conectava este lugar e o céu, com anjos subindo e descendo por ela, e Deus o observava e lhe havia feito uma promessa tremenda. Assim como cantamos no louvor de hoje, eu pensei que todos os meus caminhos estavam bloqueados, mas não. Mesmo que os 4 cantos estejam fechados, meu caminho, minha porta para o céu, está aberta. Jacó deve ter sentido uma nova esperança em seu coração diante deste fato. Enquanto preparava a mensagem, lembrei-me deste hino. Vamos cantar este hino juntos. Oh, que gozo! Que alegria! Enche a minha alma em seu viver. Pois de Jesus a companhia, gozo e paz me faz sentir. Montanhas ou vales, seja onde for, seja em casa ou em palácios, onde meu Jesus está, ali é o céu. Aleluia! Louvemos meus pecados perdoados. Andando com Jesus, onde quer que seja, é o céu. Amados, isto é um mistério. Um mistério. Parece que a pessoa que escreveu este hino experimentou o mesmo mistério que Jacó. Sua própria situação é muito difícil e árdua. Como uma alta montanha, como um vasto oceano, eles não sabem para onde ir. Mas depois de encontrar o Senhor, confessam que este lugar é o céu. Amados, vocês já provaram tal mistério? Provavelmente sim. Quando eu estava na casa dos 20 anos, também provei deste mistério. No dia em que fui batizado no Espírito Santo, provei a alegria avassaladora do perdão e o amor de Deus e de Jesus. Depois que conheci a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação e a verdadeira esperança, percebi que não podia ir a nenhum outro lugar. Então, naquele dia, decidi apostar tudo no Senhor, fazer um all-in. E tenho vivido uma vida caminhando com Ele desde então. Provavelmente, esta não é apenas a minha experiência. Vocês também devem ter experiências semelhantes. Se vocês têm vivido a vida cristã por 10, 20, 30 anos até agora, penso que talvez tenha sido essa experiência que os guiou até aqui. Amados, embora vivamos em um mundo que é como um deserto, acredito que não há outra felicidade se vivermos com este tipo de emoção profunda. Na verdade, a verdadeira satisfação da vida não está nos bens. Não podemos estar satisfeitos só porque temos muitas coisas no mundo, não é verdade? Nossa verdadeira satisfação vem no momento em que sabemos, como Jacó confessou, que Deus está aqui. No momento em que sabemos que Deus me ama. No momento em que sabemos que Ele não me deixará, mas tem um plano para mim e me está guiando. É então que podemos sentir felicidade e nos livrar do medo. Ao experimentar o amor absoluto de Deus naquela noite, Jacó ganhou grande coragem. Esta fé neste amor mudou completamente a vida de Jacó. Depois disso, Jacó passou por inúmeras dificuldades, mas a cada vez, ele deve ter refletido sobre a experiência daquele dia. No final, ele deve ter provado o amor de Deus a cada momento. Deus também disse a Jacó com frequência, não é? Sobe a Betel, vai a Betel. Quando ele estava prestes a esquecer, enquanto se debatia na angústia, o Senhor frequentemente lhe dizia: vai a Betel, sobe a Betel. Amados, este último ano foi muito difícil, e muitas dificuldades são esperadas no futuro. Deve ter havido momentos em que vocês sentiram que suas vidas estavam verdadeiramente encurraladas. Muitos dos nossos membros que administram negócios, grandes e pequenos, provavelmente estão passando por mais dificuldades do que nunca. Nesses momentos, espero que nos lembremos desta palavra. Espero que possamos viver uma vida preciosa com esperança em Deus, sabendo que Deus ainda me ama, está comigo, abriu a porta do céu para mim, proclama sua palavra de promessa e me está guiando. De qualquer forma, embora Jacó tenha começado o segundo ato de sua vida com medo e ansiedade, agora ele estava diferente. Olhem para a sua partida. Amados,
poderiam olhar o capítulo 29, versículo 1? Então Jacó continuou sua jornada e chegou à terra do povo do Oriente. Então Jacó continuou sua jornada. Vamos sublinhar isso? Diz: então Jacó continuou sua jornada e chegou à terra do povo do Oriente. Amados, a expressão aqui, continuou sua jornada, em hebraico, levantou seus pés. Em nossa tradução parece muito simples, como se ele apenas tivesse caminhado. Mas o significado original desta expressão é: ele foi levantando os pés. Quão animado ele devia estar para caminhar com os pés levantados! Até agora, seus pés pareciam tão pesados, e ele havia caminhado até aqui, perseguido pelo medo. Mas depois de conhecer o amor de Deus naquela noite, seus passos não poderiam estar mais leves. A Bíblia diz que, levantando os pés, ele caminhou os 800 quilômetros restantes e chegou à terra de Harã. Ao experimentar o amor absoluto de Deus naquela noite, a visão que Jacó tinha de si mesmo mudou. Sua visão do mundo mudou, e sua visão do futuro mudou. Nada em seu ambiente havia mudado ainda. A única coisa que mudou foi ele mesmo. Esta convicção de que Deus me ama transformou sua vida desta maneira. Foi sobre esta fé, Deus me ama, que Jacó começou o segundo ato de sua vida. Enquanto Jacó acreditava e experimentava este amor de Deus, ele chegou a Harã e encontrou a família de sua mãe. Ele passou 20 anos lá. Formou uma família, e ali estabeleceu a base como patriarca da fé. As 12 tribos de Israel saíram dali. O segundo ato da vida de Jacó, que começou assim, tornou-se um catalisador que trouxe uma grande transformação, não apenas para sua família, mas para a nova vida da humanidade. Esta jornada de Jacó, a jornada de seu segundo ato, serve também como um bom guia para nossas vidas. Amados, o manual para as lições da vida está todo na Bíblia. Quero lhes dizer duas coisas. Como devemos viver o resto de nossas vidas? Aqui está o primeiro manual de lições de vida. É sobre abençoar. Amados, poderiam abrir no capítulo 28. Olhem os versículos 3 e 4. Quando seu filho Jacó causou uma grande confusão e estava de partida, observem atentamente o que seu pai Isaque fez. Ele deve ter ficado muito magoado. O que ele fez? O pai o abençoou junto com suas instruções. Como ele abençoou seu filho? Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, o faça próspero e o multiplique, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e à sua descendência a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra em que agora habita como estrangeiro, a terra que Deus deu a Abraão. Vejam, para seu segundo filho, Jacó, que fugia de seu irmão, deixando sua terra natal sem promessa de retorno, seu pai Isaque o abençoou de todo o coração, com um coração em oração, porque Isaque sabia. Isaque acreditava que ninguém no mundo pode viver sem a graça de Deus. Então, para seu filho que partia sem nada e sem data para voltar, a única coisa que ele podia fazer era abençoar este filho em nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que planeja e realiza todas as coisas. Por isso, ele abençoou seu filho com toda a sua fé. Amados, os frutos da bênção e da oração não são imediatamente visíveis. Mas, como a Bíblia mostra, o que Isaque abençoou naquele dia se cumpriu exatamente para seu filho Jacó e para seus descendentes. É por isso, amados, que não devemos negligenciar o ato de abençoar, porque a Bíblia testifica sobre isso. Portanto, como Isaque, devemos abençoar nossos filhos. Uma bênção dada com fé no Deus Todo-Poderoso é de um nível diferente. Abençoar em nome de Deus é incomparavelmente superior a qualquer palavra de bênção do mundo, porque é uma proclamação, através de nossos lábios, da graça em que o que se crê se realiza. Por isso, Isaque deu a maior bênção que podia. Ele disse: desejo que esta bênção prometida a Abraão se cumpra exatamente em meu filho Jacó e em seus descendentes. E assim se cumpriu. O maior presente que os pais podem dar aos filhos é a bênção.
Por isso, amados, se vocês participam do culto da madrugada, acordem um pouco mais cedo antes de virem para a igreja e abençoem seus filhos. Seja colocando a mão na cabeça deles, segurando seus pés em oração, ou colocando a mão sobre o cobertor. Abençoem-nos em nome do Senhor. E observem, essa bênção se manifestará plena e exatamente na vida de seus filhos. Eu os abençoo para que creiam absolutamente no fato de que Deus realizará na vida de seus filhos a obra que vocês não podem fazer, através da sua bênção. Os filhos também não precisam esperar outra coisa dos pais. Ajoelhar-se aos pés dos pais e inclinar a cabeça dizendo, por favor, abençoe-me, é a maior bênção que um filho pode receber de seus pais, eu penso. Não só isso, mas também devemos abençoar uns aos outros com fé. No meu ministério, há 2 orações que nunca deixo de fazer quando abençoo as crianças que frequentam a igreja. Deus, por favor, faça desta igreja o lar desta criança. Dizem que as crianças de hoje não têm um lar. Por favor, faça da igreja o lar delas. Permita que vivam com o coração em Deus. Onde quer que vão, que se lembrem da igreja onde cresceram e permaneçam sob o Senhor. Esse é o meu coração. A outra é como diz em Provérbios 3:4. E gozará de boa reputação perante Deus e os homens. Eu sempre os abençoei com esta oração, sem esquecer. Porque acredito que o maior presente que posso dar às crianças é esta oração de bênção. Amados, esta bênção é um manual muito importante para as lições da vida. Por isso, nossos membros da igreja devem abençoar muito uns aos outros. Não uma bênção sem força, não uma bênção de palavras vazias, mas abençoem, com fé em Deus. Eu os abençoo para que possam crer firmemente que, quando chegar o tempo de Deus, Ele agirá de forma ainda mais abundante do que aquilo que vocês abençoaram. O segundo manual é ter fé absoluta em Deus. Como mencionei há pouco, quando Jacó começou o segundo ato de sua vida, havia nele uma ansiedade e um medo extremos. O que mudou completamente seu coração foi a fé absoluta de que Deus o ama. A fé absoluta de que Deus me ama, caminha comigo, tem um plano maravilhoso para mim, e estará comigo, e me guiará, até que este plano se cumpra. Essa fé absoluta em Deus transformou a vida de Jacó. Com essa fé, até o seu andar mudou, não é mesmo? Amados, tentem imaginar a cena de Jacó caminhando aqueles 800 quilômetros, levantando os pés com vigor. Nada havia mudado, mas depois de conhecer o amor de Deus, tal esperança nasceu dentro dele. Ele conseguiu se livrar da ansiedade sobre o futuro. Embora ninguém o visse, ele foi capaz de olhar para sua própria vida com alegria e gratidão. A vida é interpretação. Depois de conhecer o amor de Deus, a interpretação da vida tornou-se muito simples. O que Deus pensaria disto? Qual é o plano de Deus para mim? Como Deus realizará esta obra em amor? Tornou-se muito simples. Quando se pensa nesta e naquela pessoa, e nisto e naquilo, a vida é complicada, mas para Jacó, tornou-se extremamente simples. A vida é interpretação. Como você a interpreta? Isso é importante. A interpretação que pensa em Deus, que pensa no amor de Deus sobre a Santa Palavra, essa é a verdadeira interpretação, e eu creio que será assim. Amados, vocês não sabem o quão importante é saber que Deus os ama. Este é o grande eixo da vida. Isso nos liga fortemente a Deus. Por isso, devemos cantar todos os dias a canção de que Deus me ama. E devemos ir, meditar na palavra e declarar a nós mesmos todos os dias, em cada canto do nosso ser: Deus me ama. Ele tem um plano maravilhoso para mim, e para cumprir esse propósito através de mim, Ele está comigo e me guia. No início do ano, um membro da igreja me contatou para uma refeição, e nós comemos juntos. Este membro se registrou em nossa igreja por volta de 2004, então já faz cerca de 20 anos. Ele agora administra um negócio de sucesso, mas naquela época, devido a várias circunstâncias,
ele havia se mudado para esta área, e sua vida era muito pobre e difícil. Mas ele diz que agora, 20 anos depois, há muitas coisas pelas quais agradecer ao Senhor. E então ele me contou esta história. Em 2004, no dia em que o senhor pastor fez a primeira visita pastoral, o Senhor conduziu o culto com a passagem de Gênesis 28, 10, 22. Lembro-me de que o Senhor falou sobre Jacó naquele dia, e isso se tornou um novo marco em minha vida. E foi assim que consegui chegar até aqui. Eu também me lembro vagamente, mas ele disse que se apegou a esta palavra e viveu por ela por 20 anos. Foi assim que ele construiu seu negócio. Mas enquanto administrava a empresa, ele enfrentou as maiores dificuldades e provações por causa das pessoas, e foi tão difícil, que ele uma vez teve um pensamento que não deveria ter. Vou acabar com minha vida aqui. E então, ele pensou. Então, amanhã de madrugada, irei à igreja para meu último culto, o culto da alvorada, e depois deixarei este mundo. Com esse pensamento, ele veio à igreja naquela manhã para o culto, e naquele dia, a série de estudos sobre Mateus começou, e eles estavam meditando juntos na oração do Pai Nosso, de Mateus 6:9, Pai Nosso que estás nos céus. Naquele dia, meditamos juntos sobre este único versículo. Depois de ouvir essa história dele naquele dia, voltei e abri meu sermão. E de fato, eu havia pregado sobre o tema Pai Nosso que estás nos céus naquela manhã. Este membro da igreja ouviu esta palavra e pensou: mas Deus é meu Pai. Deus é meu Pai está aqui, o Pai Todo-Poderoso. Deus é meu Pai. Em que estou pensando agora? Então ele chorou copiosamente naquela madrugada, decidiu viver sua vida de novo, e me contou que tem vivido assim desde então. Acredito que essa experiência não seja exclusiva deste membro. O santo que se lembra de Deus Pai, do amor de Deus, pode ser corajoso no mundo. Pode ter esperança mesmo em um mundo onde todos estão ansiosos. Este caminho árduo da vida, amados, não podemos viver com nossas próprias forças. Não podemos viver com o que temos, com nossa base social. O colapso disso é instantâneo. A pessoa em quem você confiava virar as costas e te abandonar, te apunhalar pelas costas, acontece em um instante. Não há em quem confiar. Nada no mundo pode realmente nos dar força, mas Deus pode. Amados, creiam nisso. Sem a graça absoluta de Deus, não podemos viver neste mundo. Há um pintor chamado Seok Chang-ho. Ele é um mestre da pintura a Nanquim. Há pouco tempo, vocês devem ter visto sobre ele em nossa revista Gilbut. É uma pintura reverente. Retrata cenas como o Samulnori, e ele é cristão. Mas este homem não tem braços. Ele usa próteses. Ele pinta com a boca. Isso é possível? Enquanto trabalhava como eletricista, ele foi eletrocutado por 22.900 volts e disseram que ele poderia morrer, mas ele salvou sua vida amputando ambos os braços. Ele tinha 32 anos na época, cerca de um mês após o nascimento de seu segundo filho. Diante da notícia de que seu filho mais velho e confiável havia ficado assim, sua mãe desmaiou, e sua esposa ficou com o coração tão atribulado que nem conseguia se recuperar do parto, e passou por um momento muito difícil. Ela teve que cuidar do marido enquanto seu próprio corpo parecia pesar 1.000 quilos. Poucos dias depois, esta nora teria feito uma proposta à sogra. Mãe, seu filho é precioso para a senhora porque é seu filho, e meus netos são preciosos para mim porque são meus filhos. Agora, a senhora e eu devemos assumir um lado cada uma e salvá-los. Primeiro, a senhora escolhe. Depois, eu escolherei. E assim, a sogra decidiu se responsabilizar pelo filho da nora, e a nora decidiu se responsabilizar pelo filho da sogra. Enquanto os criavam assim, as crianças cresceram bem, e o marido também se recuperou. Cerca de 4 anos depois, o filho mais velho pediu ao pai, o pai sem braços, para desenhar um quadro. Diante do pedido surpreendente do filho, ele hesitou.
sem saber o que fazer. Mas com o pensamento de que deveria desenhar para seu filho, ele foi a uma escola de artes. Foi rejeitado. Então, foi a uma escola de caligrafia. Lá, depois de mover o pincel centenas de milhares de vezes, ele adquiriu tal habilidade e se tornou um pintor de nanquim de renome mundial. Ele é uma pessoa verdadeiramente famosa. Como vocês viram na imagem há pouco, ele cria essas pinturas incríveis, de grande escala, usando próteses. Ele fez esta confissão: Deus Pai, obrigado por deixar braços suficientes para que eu pudesse usar próteses. Obrigado por ter sido rejeitado na escola de artes e ter encontrado a escola de caligrafia. Obrigado porque, apesar da minha aparência miserável, minha esposa não fugiu e ficou ao meu lado. Os 40 anos que vivi sem braços foram mais felizes do que os 30 anos que vivi com eles. Amados irmãos, há momentos em nossas vidas em que enfrentamos dificuldades. Às vezes, temos fracassos chocantes. Cometemos erros. Por causa da ganância excessiva, estragamos as coisas. E assim, nos frustramos. Mas não podemos parar aqui. Através da palavra que Deus nos fala hoje por meio de Jacó, nós também devemos nos preparar para o segundo ato de nossas vidas, um novo terceiro ato. E assim, hoje o Senhor nos está dando uma lição de vida através de Jacó, através de sua palavra. O Senhor diz: creia no meu amor absoluto. Eu tenho um plano para você que nem você mesmo planejou. Eu não o deixarei. Estou com você. Eu o guiarei até que eu cumpra esta obra. Com isso, avance para o próximo capítulo. Não desanimemos por não termos nada. Nós temos a Deus. E mesmo que estejamos cercados por todos os lados, a porta do céu está aberta para nós. Temos a autoridade para orar e abençoar em nome do Senhor. Jacó também teve. É por isso que sua crise se tornou um ponto de virada em sua vida, e a Bíblia nos diz que ele se tornou não apenas um chefe de família comum, não apenas um ancião de um clã, mas uma figura histórica que abriu um novo horizonte para o mundo. Vocês devem conhecer Santo Agostinho. Ele disse algo assim. Eu vi que ele disse: confie seu passado fracassado à misericórdia de Deus, seu presente ansioso ao amor de Deus e seu futuro incerto à providência de Deus. Amados, não nos esqueçamos das pessoas, mas confiemos em Deus. Se você se decepcionou com as pessoas, se sentiu ferido e teve dificuldades, espero que possa receber isso como a maravilhosa providência de Deus que nos leva a olhar somente para Ele, e sem ódio ou tristeza, apenas se apegando ao Senhor e caminhando com Ele, possa viver uma vida bela. Amados irmãos, não desistamos. Vamos lutar. Nos próximos 6 meses e no novo ano, que todos nós possamos viver em esperança como Jacó, confiando no Senhor. Vocês estão cansados, não é? Muitos dizem que está muito difícil. É realmente difícil. Sentimos na pele. Por isso você ressentiu a Deus? Pensou em morrer? Será que não teve maus pensamentos como: devo parar de crer em Deus agora? Você vinha à igreja, mas sempre carregava ressentimento e queixas? Você se sentiu magoado porque aquela pessoa não te ajudou? Já ressentiu seus pais por não ter herdado nada deles ou de seus antepassados? O Deus que criou os céus e a terra é nosso Pai. Isaque não tinha nada que pudesse dar a seu filho domado. Mas, diante de Deus, ele o abençoou grandemente. Ele deu a bênção que podia dar. Não era visível aos olhos imediatamente, mas Deus estava trabalhando, ele agiu e o usou como um canal para realizar sua maravilhosa história. Ainda não sabemos. Ainda não é o fim. Confiemos em nosso Deus. Neste momento, vamos crer de verdade e orar. Que tal orarmos em voz alta por uns 2 minutos? Oremos juntos. Deus misericordioso, nosso Pai, obrigado. Dá-nos a fé de Jacó. Senhor, desanimamos por causa das pessoas que nos deixaram, que nos viraram as costas. Pai, meu Pai Deus, quero lembrar que somente o Senhor está comigo. E ao meditar na Santa Palavra, quero ver este Deus maravilhoso e misericordioso que o Senhor nos prometeu.
Vemos as tuas obras maravilhosas, que até mesmo alguém como Jacó pôde se levantar novamente, e assim usaste aquele cuja única razão de viver era cuidar do próprio corpo, como um canal para mudar o curso da história. Ao percebermos mais uma vez que é Deus quem governa nossas vidas, quem governa o mundo, temos nova esperança dentro de nós. Obrigado, Deus, por nos dar um manual de vida através desta preciosa palavra. De agora em diante, não ressentiremos o mundo nem as pessoas, mas olharemos somente para o Senhor e, no Senhor, pela fé, viveremos fazendo as coisas que podemos fazer. Não reclamaremos por não termos recebido nada dos pais, mas, como o Deus poderoso está comigo, quero abençoar e proclamar em teu santo nome. Concede-nos a graça para que todos nós possamos experimentar em nossas vidas, por gerações e gerações, a graça de Deus que trabalha sem cessar. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.